Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.667, 4 páginas, 45 logias, 10 máximas. O tema é Ortocaminho Singular. Especialidade, autoevoluciologia. Quem escreveu o verbete fui eu, Adriana Lopes. Vou pedir ajuda ali ao Eucádio. Então, a Adriana Lopes é graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente desde 1999, TNPcista desde julho de 2002 e EPICOM desde julho de 2010. Obrigada. Então vamos à definição. O ortocaminho singular é o itinerário existencial particular, escolhido e seguido pela consciência, capaz de proporcionar vivências, conhecimentos e resultados apropriados à agilização da autoevolução. Destacamos na pensenologia o holopensene pessoal cosmoético, a criação de forma holopensênica pessoal pró-evolutiva. Em fatologia, destacamos a admissão de cada consciência trilhar caminho evolutivo peculiar, a adequação do roteiro de vida à especificidade pessoal, o itinerário evolutivo ímpar traçado pelas autodecisões lúcidas e o desbravamento de neocaminhos pró-evolutivos. Em parafatologia, a constituição de caminhada multiexistencial exemplar, o enriquecimento calculado do salto da ficha evolutiva pessoal e a instalação gradativa do auto-revezamento multiexistencial pró-evolutivo. No item ali, autoanálise, na argumentologia, nós temos 15 variáveis para avaliação cosmoética do caminho pessoal percorrido. Depois nós temos aqui 4 itens que vale a pena vocês darem uma olhada na argumentação. E destacamos 5 verbetes na remissiologia: abridor de caminho, consciência tratora, consim-trator, liderança pessoal e vida humana. Consciências evoluem a partir de conjunto único de experiências. Quando exitosas, indicam a direção do acerto a ser seguida em caminhos personalíssimos à potencialização autoevolutiva. Você reconhece a singularidade do próprio caminho autoevolutivo? Desde quando? Vamos agora na mega-análise com a equipe da Encirco Sapiens. Rota, acerto, direção, roteiro, expertise, itinerário, liderologia, proexologia, caminhada, competência, autoevolutivo, ortopercurso, lucidopensene, especificidade, autoconfiança, planejamento, hiperacuidade, produtividade, potencialização e autoevoluciologia. Antes de começar, eu gostaria de destacar 3 eventos que vão acontecer agora, recentemente. Um começa amanhã na OIC, autoprofilaxia através da autoconsciência terapia na prática. É a consciência terapia intensiva em grupo. 19, então amanhã, a 21 de fevereiro. É imersão em 3 dias com 4 campos consciencioterápicos que vão fazer as fases da autoconsciência terapia. Então vale a pena. Quem quiser informação, liga lá para o OIC, 45 3025 1404 e 45 99 71 57 19. E aí, no outro final de semana, que vai ser no dia 27 e 28 de fevereiro de 2016, na CIP, eu vou estar dando o curso Senso de Parafiliação. É um curso prático, que são 4 campos energéticos formados sábado e domingo, né? Então de manhã e de tarde, e a ideia é ir num crescendo de trabalhos para que as pessoas comecem a se conectar, ou pelo menos propiciar que elas se conectem com seus amparadores. Então esse é o objetivo. Quem tiver interesse, na sede da CIP, o telefone da CIP é 45 2102 1421, tá certo? E
também no CAEC, aí é no outro final de semana, quer dizer, estão 3 finais de semana seguidos. No dia 5 de março, sábado, vai começar o curso Teoria e Prática da Conscienciologia, Autoconhecimento, Autoexperimentação Parapsíquica, Autoevolução Lúcida. São 28 aulas, não, 22 aulas, desculpa. Eu vi aqui, são aulas bem interessantes, tem partes teóricas, tem laboratórios associados. Vale a pena vocês verem esse curso. É um curso de entrada do CAEC. Então, o telefone aqui do CAEC é 45 3525 2652. Então, já estão aí devidamente com conhecimento, né, dos cursos. Vamos agora ao Orto Caminho Singular. Por que escrever esse tema, né? Bem, eu tenho uma lista, eu já falei aqui outras vezes, né? Eu tenho uma lista de temas verbetáveis. Então, são temas que vêm na minha cabeça para eu escrever um dia. E esse é um que já estava há bastante tempo. Eu diria que já devia ter uns 3 anos, mas não era só caminho singular. É um caminho singular, porque essa ideia é uma ideia que já me acompanha há muito tempo. Então, eu não sei realmente se é uma questão inata ou se pode ter sido até uma questão mesológica, ou ambas, né? Porque minha mãe a vida inteira contava essa fábula aqui que eu coloquei do velho menino e o burro, a minha infância inteira. Então, não sei se por isso ou por ambos, né? A gente não sabe. Eu sempre tive essa ideia de que o caminho nosso, ele é singular. Então, na questão, não adianta querer ser o Maria vai com as outras, né? Você vai indo, então todo mundo está indo para lá, vamos para lá. Não necessariamente. Então, eu achei que era importante nós discutirmos isso aqui. Só que na hora de escrever, né, quando eu decidi realmente que era a hora de escrever o verbete, eu achei melhor fazer a vertente do caminho correto. Porque também a pessoa pode fazer um caminho singular e fazer um monte de besteira, né? Então, ela faz um caminho assim, erra com uma criatividade incrível. Então, eu achei que valia a pena, nessa abordagem, fazer o caminho singular, mas o positivo. Então, por isso que surgiu esse verbete que a gente vai começar a debater agora. Eu vou seguir agora algumas perguntas. Fatologia na página 18, quinta linha. Quais as suas sugestões para que possamos levar a cabo a minimização dos autotrafares e a aquisição dos trafais prioritários? Por onde começar? Você começa fazendo a pesquisa, não é? De quais são os seus trafares, ou melhor, faltou você colocar aqui o primeiro, que é importantíssimo, que é a rentabilidade dos autotrafores. Então, quem quiser saber aqui, por isso que eu trouxe esse curso que vai acontecer amanhã. Não sei se você é de Foz. Não é de Foz. Mas Curitiba é pertinho, Autoprofilaxia. A autoconsciência terapia é justamente isso. Tem 4 fases. Você investiga, você diagnostica, você enfrenta, você supera. Então, como é que começa? Começa com a investigação. Você vai descobrir quais são os trafores, seus traços força, aqueles seus traços melhores, né? E é os traços que você que vão te alicerçar para você poder minimizar trafar e adquirir trafais. Então, você primeiro tem que saber. E depois você vai pondo em prática. Na hora que eu sei, olha, eu sou muito boa nisso, isso acho que isso funciona. Começa aí por ali. E você vai começar, o que me trava? Na hora que você vê o que trava, você vai começar a estudar o que eu preciso fazer para isso me travar cada vez menos. E pode descobrir um trafal, por exemplo, um trafal. Às vezes um trafal pode ser, a pessoa nunca deu muito valor para o parapsiquismo, ou nunca deu muito valor para a energia, ou às vezes nunca deu muito valor para a intelectualidade. Então ela viu, isso está me faltando, e isso eu vejo que é importante para mim agora. Então a pessoa vai investir em cursos, investir em formas dela adquirir esse traço. Não sei se eu fiquei claro, se não fiquei, você manda de novo. Mas olha só, Curitiba é perto, autoprofilaxia amanhã. Fatologia, página 18, última linha. Poderia exemplificar com algumas vivências suas, nas quais você usou a ousadia para perseverar em intentos aparentemente irrealizáveis? Olha, isso depende muito, porque, vamos pensar, esse irrealizável, às vezes a pessoa pode ser por ela, fazer aí, entra o último verbete que a gente discutiu aqui, que é a desestigmatização do autoconceito. A pessoa acha que ela não pode. Então, não, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Então,
É uma ousadia falar assim, ah, não, por que não? Eu acho que eu vou ver, vamos ver se eu não posso mesmo. É uma ousadia. E tem coisas que, às vezes, a maioria das pessoas te diz assim, ah, não, isso não funciona. Não, não vai fazer isso não, porque isso aí não funciona. E, às vezes, a pessoa tem que ter uma convicção muito grande nela mesma, que não, eu acho que eu posso tentar. Então, isso tem muitas vezes em escolha profissional, né? Eu tenho um exemplo aqui, já que você está falando. Uma vez quando eu saí de um emprego, que era um emprego assim, daqueles que você tem uma estabilidade, né? Poderia estar lá provavelmente até hoje, com um bom salário. E eu decidi pela demissão, né? Pedi a demissão. E duas pessoas vieram falar comigo. Então, você tem certeza? Você tem certeza? Mas olha, aí fora é muito difícil. Então você faz uma ousadia. Obviamente, eu acho que eu ainda não consegui ganhar o que eu ganhava na época, mas é uma opção de vida. Então, às vezes, já que você falou, né, é uma ousadia. Aí você tem que ver, obviamente, eu não tenho dependentes, então isso me facilita bastante poder fazer certas opções. Então você ousa fazer aquilo que parece que as pessoas, não, olha, isso não vai dar certo, essa profissão não funciona. Tem muitas vezes na escolha profissional, a pessoa, eu vou fazer isso aqui que isso dá dinheiro e o que eu gosto não dá dinheiro. Às vezes aquilo que é uma profissão que aparentemente não dá dinheiro, se a pessoa é muito boa, tem vários exemplos aí na SOCIM, né? Às vezes a pessoa fala, não vou fazer filosofia, porque filosofia às vezes não dá. Tem excelentes professores, autores, que estão muito bem, mais do que às vezes uma outra profissão, que em tese dá dinheiro, mas a pessoa vai ser um profissional às vezes medíocre e não vai ganhar. Então, eu acho que essa ousadia eu quis falar por isso, nesse sentido, tá? Patologia, página 19, segunda linha. Ante tantas demandas e pressões sociais, como usar o discernimento para saber quando refugar ou ceder às imposições sociais? Olha, pressão social e demanda vai existir sempre. Isso faz parte do trabalho. Mas a importância aqui que a gente está querendo colocar é da gente saber usar o discernimento para saber a hora que a gente vai ceder. Porque falar de ortocaminho singular não é falar também do rebelde, aquele rebelde sem causa, né? Tem até o estereótipo, que às vezes é super tradicional. A pessoa já sabe até o estereótipo da pessoa rebelde, né? Então ali não tem nada de novo, o rebelde não tem nada, ela está seguindo um estereótipo. Então quando a gente está falando de fazer um caminho singular, não é fazer só o do contra. É muito mais sério. O ortocaminho singular é você saber que você tem a tomar decisão. Eu posso tomar a decisão de seguir no caminho que todo mundo segue. Mas eu sei que eu posso também fazer um outro. Então, acho que isso que eu quis trazer aqui para a gente pensar. Então, não é que você vai fazer sempre do contra, nem você não vai viver em sociedade. Mas também você não ir sem pensar, que é aquele robô. Ah, não, todo mundo fala que tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, depois tem que fazer o outro. Como é que é? Casar, escrever um livro, plantar uma árvore, babá. Não, às vezes não, mas a pessoa pode optar por outro caminho. Então, você saber que você tem opções, para mim, esse é o grande objetivo da gente pensar aqui, né? Essa é a tese que eu estou trazendo para gente discutir. Então, para isso a gente precisa de discernimento. O discernimento para saber a hora que eu vou ceder. E não vou ceder, vou fazer isso aqui. Todo mundo faz isso, então vamos fazer também. É social, isso é positivo, pode ser assistencial. Ok. E a hora que eu falar, isso não é para mim. Isso é o meu limite. Nessa eu não entro. Então, é muito discernimento para a gente fazer essa escolha certa. Mara, pode falar. Adriana, isso teria a ver com uma convicção íntima, né, da consciência. E a gente poderia vincular a ProEx? Também. Às vezes a ProEx é um caminho bem diferenciado. Depende, existem ProEx de diversos tipos. A gente não está querendo aqui padronizar. Mas às vezes às vezes o caminho dela de ProEx é um caminho que não dá muito ibope, às vezes. Naquele momento. Sim. Ibope social. E às vezes ela vai optar porque ela tem a convicção íntima que ela tem que ir por aqui. Não, eu estou falando pelo meu caso pessoal, né? Que eu tinha todo mundo me apontava outros caminhos e dizia, não vai por aí, por que tu insiste? Isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada, é realizável, né? E para ajudando na pergunta. Era interessante que quanto mais me diziam que não ia dar em nada,
mais convicção íntima eu tinha de que eu tinha que continuar, que eu tinha que persistir. Aí você pode pensar que podia ser uma ideia inata sua mesmo, talvez até uma linha de ProEx, uma linha de programação, ou até, a gente tem que lembrar que a gente tem muita questão de retribuição. Eu estava comentando isso até anteontem com um grupo de pessoas, que é muito difícil a gente julgar alguém. Então, às vezes aquela pessoa está numa profissão lá complicada, que eu não faria, por exemplo. Mas como se a gente não julgar se a gente não está na pele daquela pessoa? A gente sabe o comprometimento dela de passado com aquele grupo? Não sabe. Exato. Ela pode estar lá de mimese? Pode ser uma grande mimese. A pessoa está ali repetindo, mas às vezes nem sempre. Às vezes ela está ali para resgatar alguma coisa infiltrada e vai sair. Então, quem sabe isso? É a pessoa. É difícil a gente julgar. A gente pode até analisar pelos resultados, ter alguma hipótese. Agora, saber é a própria pele. É mais ou menos o que você está falando. Por mais que falassem isso, não, mas o meu caminho é esse. Então, talvez eu não tivesse, poderia ter ficado no local que eu estava, poderia estar muito bem, mas por dentro eu poderia não estar satisfeita. De repente, houve uma certa mudança, mas você está se realizando de outra forma, em outro caminho. Então, são opções. E a pessoa que sabe, eu acho que a ProEx, você fez uma boa lembrança. Tem para quem tem uma programação de vida, isso tem uma interação muito grande. Porque se a gente está fora, a gente começa a sentir que tem alguma coisa errada. Por dentro começa a bater que alguma coisa está fora do lugar, né? Não, e era mais fácil desistir do que persistir, no meu caso. Geralmente é assim. O mais fácil é você ir no fluxo. E às vezes a gente vai ter que criar caminhos alternativos, mas que são nossos e peculiares. Não adianta a gente seguir, eu acho muito sério isso. Então fulano fez isso, se deu bem, então eu vou fazer igual. É o que a gente coloca na frase enfática. Isso mostra uma direção do acerto, certo? Uhum. Mas a nosso caminho, às vezes não vai ser literalmente igual ao do outro. A gente pode fazer esse caminho, mas o nosso talvez tenha uma outra virada para cá, tenha outras escolhas, mas a gente vai naquela direção, mas de um modo peculiar. E às vezes o erro é algumas pessoas quererem seguir exatamente igual ao do outro. E, pelo menos o que eu já vi na minha experiência, às vezes nem sempre tem um bom rendimento. Se a gente lembrar, porque não adequa. Você tem que adequar, né? Aí entra a primeira pergunta. Adequar aos seus trafores, adequar àquela condição que vai minimizar seus trafares e adequar também àquela condição de você adquirir algum trafal, alguma coisa que falta e que por algum motivo está valendo a pena nessa vida eu começar a investir. Aí lembra que é igual impressão digital, né? Não tem duas iguais. Perfeito, eu penso assim também. Não tem caminho igual. Fale lá, por favor. Adriana, es así. ¿Cómo uno hace para detallar hasta dónde es determinación y hasta dónde es teimosia? Porque às vezes eu vejo que a pessoa pode estar nesse caminho da ProEx, mas não está preparada para estar ali nesse momento, sino que ele tem que resolver algumas outras coisas para depois ficar dentro desse caminho. Aí o que me acontece pessoalmente é que eu acho que eu sou muito determinada em algumas coisas. E às vezes, por exemplo, um exemplo que aconteceu foi que eu estava determinada em uma decisão que eu havia tomado. Aí eu comecei a sentir que alguma coisa não estava bem. Eu tive uma projeção e me explicaram, não, você tem que sair arreglar algumas coisas e voltar. Aí eu continuei, e ao final todo se deu para eu sair. Quando eu saí, foi como que abriram muitas portas. Os dois caminhos são bons, não era nada ruim. Mas ao mesmo tempo, era como que nesse momento eu não estava preparada. E aí eu me di conta que essa determinação, às vezes, era um pouco cega, sabe? Mas aí talvez é uma determinação que talvez começou a chegar perto da teimosia, não? Aham. Eu não sei se também é falta de experiência, não sei. Eu acho que se a gente vai aprendendo, a gente também não tem que se culpar tanto não, sabe? Porque a gente está aprendendo. E às vezes, o que eu acho que é importante a gente ver, eu acho que eu não sei se eu tenho um verbete que eu já falei sobre isso ou algo parecido, a questão do time. Eu já falei, eu não me lembro se tem um verbete agora, tem que pensar. Mas a questão, existe um time, sabe?
E às vezes eu já tive experiência de eu vi que eu passei demais no time e às vezes que eu saí antes do time. Tipo assim, tem um time de uma função, uma tarefa que você faça. Então tem o tempo, parece que tem mais ou menos um tempo, não é tão matemático, mas tem. Então, às vezes, é a experiência que não vai nos dando isso. E eu vejo muito pelo resultado. Era aquilo que o professor Valdo sempre orientava, pelo menos já me orientou diversas vezes. Veja aonde você rende mais. E esse render mais significa em termos de assistência, em termos de trabalho para os outros, né? Então, e aí a gente sabia exatamente, acho muito difícil, mas a gente vai vendo o rendimento. Como é que está? Está funcionando? Eu estou indo bem? Como é que está o meu resultado? Eu estou produtiva? O que está acontecendo? Então, eu vejo que esse jogo faz parte da nossa aprendizagem de evolução. Então, talvez cada vez, quanto mais discernimento e mais lucidez nós tivermos, eu acho que mais a gente vai ser preciso para entender esses times da vida. Né? Os momentos, eu tenho que estar na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, né? Esse time nem sempre é fácil de avaliar. Então, eu penso o seguinte, é experiência. Você mesmo falou, as duas coisas eram boas, ok, vê o resultado, está funcionando, ok. Talvez podia ter saído antes, como você falou, talvez sim. Mas você aprendeu. E aí começa a ver o que eu tinha que ver, talvez, o que me prendeu lá. Será que eu já tinha sinais e eu teimei um pouco? Porque eu perguntei, já virou, deixou de ser teimosia ou não? Às vezes não, às vezes você tinha ainda que fechar algum trabalho, alguma coisa. Então, acho que tudo isso não é tão matemático. A pessoa que tem que aprender a refletir e pensar, às vezes vai acertar e às vezes vai errar, mas é aprendizado. Eu acho que evoluir é isso. É a gente começar a ficar mais lúcido quanto a esses momentos, esses contextos. É uma inteligência contextual, né? A gente saber, eu falei isso, foi no, se eu não me engano, foi no censo de... vou lembrar. Aquele censo de orientação existencial. Eu acho que eu falei sobre isso, do time. É você saber a hora de você... Essa inteligência contextual. Foi o censo de orientação existencial. Censo de orientação existencial. É a hora de você saber esse momento, né? Esse senso de você saber agora é para cá, agora é para lá, agora... Aonde que eu sou mais útil, eu vou render mais agora. E só uma pergunta a mais. É que eu gosto muito deste tema, me parece muito importante. Legal. Por exemplo, uma pessoa que tem muita criatividade, tem uma polimatia para diversos temas, enfim, mas que é supremamente dispersa. Então, não consegue assim ter um caminho, sabe? Um caminho, um foco que tem muito que ver com esse caminho singular, não? Que orientações você daria para essa pessoa? Ou como... Eu acho que é a questão da alta absolutismologia. A pessoa vai ter que ser mais... Ela vai ter que investir em disciplina. Porque senão entra aquela consciência multívola, né? Que ela gosta de tudo, está satisfeita com tudo. E se a gente pensar em intermissivista, a grande maioria dos intermissivistas, como eles são mais elders, né? Eles já viveram mais, já tiveram mais vidas... A grande maioria, não vou falar todos para não ser peremptória, né? Mas vamos dizer, grande parte é muito polímata, sabe fazer muita coisa, dá certo em muita coisa. Você põe aqui, funciona, põe ali, funciona, põe ali, funciona. Certo? E aí vai ter que ter, aí é a hora de começar a ter o discernimento de ver, que aí entra o senso, por isso também no contexto, o senso de orientação. É ver, neste momento histórico, agora, eu vou render mais aonde? E esse senso, quando a gente fala de senso, a gente sempre fala, o senso é um processo a ser desenvolvido. O que é o senso? É aquela consciência que a gente já tem sobre determinado tema, então a gente já tem aquele conhecimento teórico e a gente já consegue colocar aquilo em prática. Então, orientação, a gente vai desenvolvendo esse senso. Então, cada um tem níveis desse senso. Tem pessoas que são extremamente boas para isso. Não tanto em orientação existencial, mas vamos pensar em termos de empreendedorismo. Tem aquelas pessoas que têm um cheiro, diríamos cheiro de orientação, né? Não sei se é existencial ou não, mas de orientação. A pessoa ela tem um cheiro, olha, está indo para cá, vai lá o negócio, ganha dinheiro. Então ela tem uma leitura de um contexto para variar. Vamos pensar em termos de evolução. A ideia é que a gente construa, quem ainda não tem, né? ou melhore,
visão de contexto, que a gente consiga nos encaixar naquele momento, naquele trabalho que é que vai render mais para a gente. E lembrando que esse trabalho que pode render mais para a gente não quer dizer que é o que dê mais ibope, que as pessoas sejam todo mundo, esse é o máximo agora. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que seja, não vamos generalizar. Mas nem sempre. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser aquele trabalho quietinho num canto, que ninguém vê, ninguém dá pelota. E às vezes ali é que você vê que ali é o caminho que você precisa fazer naquele momento evolutivo. Então, isso é muito relativo. Por isso que a gente tem que ir trabalhando o nosso discernimento para cada vez mais a gente achar o ortocaminho singular. Tá bom? Vamos seguir. Pode falar, Terezinha. Depois a gente segue aqui, que é a minha amiga a próxima. Parabéns, Adriana. Obrigada. Perfeito. Ali na página, você estava falando na página 20... Não, na página 20, na autoanálise, né? Sim. Justamente que eu estava vendo o item, no caso, gostaria que tu falasse dos 5, que é comunicativas, e contextuais, né? E as 6, isso. Que você estava falando das oportunidades imperdíveis e os convites descartáveis. Acho que está dentro do que você está falando, né? É para a gente começar a pensar nisso. Então, qual a ideia desse autoanálise aqui? É para a gente começar a avaliar essa nossa particularidade. Vamos supor, 2 pessoas podem ter a mesma profissão, na mesma empresa. Então, aparentemente, elas fazem a mesma coisa, mas não fazem. Porque tem a postura da pessoa em relação a isso, tem o rendimento em relação a isso, tem uma série de variáveis. O que ela faz na vida pessoal dela. Então, a gente está pensando num caminho amplo, um caminho de vida, como a pessoa segue a vida dela. Então, no caso aqui da comunicativa, então a gente quis colocar se a gente está fazendo um caminho que seja mais cosmoético, a pessoa evoluir, ver. Por exemplo, as conversações tarísticas, aquelas conversas que a tares acontece, que são as mais produtivas, não é isso? Que vai me ajudar a evoluir ou eu estou ajudando alguém a evoluir. Sem interassistência, a gente sempre está indo junto, né? Mas entra também aqueles silêncios cosmoedificadores. Esse é um verbete do professor Valdo, silêncio cosmoedificador. A hora também que não é para falar nada. E não era para falar mesmo. Então, a gente medir os nossos acertos é medir aquilo que a gente falou esclareceu, mas às vezes também que a gente não falou nada. Às vezes aquela hora que nós calamos e que aquilo era o melhor a ser feito. Então, isso são coisas para a gente avaliar, tá? Contextual, as oportunidades imperdíveis, aí entra esse senso que a gente está falando aqui, né? E os convites descartáveis. Tem às vezes aquele convite quase irresistível. E a gente fala, não, isso não é para mim. Eu estava querendo levar para o lado volunariado, né? Justamente que eu estava pensando nessa parte aí desses convites imperdíveis, que surge, às vezes a pessoa fica tão em dúvida, né? Porque aqui temos várias ICs, né? Hoje nós temos um parque paratecnológico ou paraconscienciológico de trabalhos. E aí eu acho que aí entra cada um ter... De novo, eu vou falar aquilo que o professor Valdo falava sempre. Veja aonde você rende mais. Todos os trabalhos, se está dentro de um voluntariado positivo, você vai ter resultados. Agora, aí de foro íntimo, aonde eu estou rendendo mais? Aonde eu crio mais produção para os outros? Aonde eu estou ajudando mais? Mas se a pessoa ainda não encontrou esse caminho aí... Não, ela vai fazer, não é? Mas ela está fazendo alguma coisa, não está? Ela está fazendo onde? Se ela está na dúvida entre A e B, ela vê entre A e B, onde eu rendo mais? Aonde eu estou tendo resultados melhores? Aonde eu estou ajudando mais pessoas? Pode ser um indicador para ela tomar uma decisão, por exemplo. Entende? Isso que a gente está dizendo. Agora, como é que a pessoa vai saber? Fazendo. Eu não sei meu caminho, vou ficar sentada esperando. Quando o meu caminho chegar, eu vou andar. No meu entender, isso não funciona, concorda? Porque a pessoa vai ficar ali esperando cair do céu, né? Vem um aparador, materializa e fala, olha, siga por ali. O que eu entendo, assim, a gente vai fazendo. E na medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo aonde acerta mais, onde as portas se abrem, ela colocou ali, né? Na hora que, de repente, ela saiu de um processo, abriu tudo do outro. Então, as coisas vão caminhando, mas a gente tem que se pôr em movimento. Sem se pôr em movimento, eu entendo assim, sabe, Terezinha? A pessoa tem dúvida, vai fazendo. Óbvio, fazendo coisas positivas, vai ajudando os outros, que isso sempre é saldo. Vai arranjar um jeito de ajudar os outros, né? Sempre vai ter um saldo positivo. E neste caminho, a pessoa estando lúcida, ela vai naturalmente vendo aonde os fatos e os parafatos,
vão direcionando o trabalho dela. E ela vai naturalmente vendo. Mas eu acho que tem que se pôr em movimento. Tá? Eu vou só responder minha amiga aqui e já te pego, tá? Olha, já falei com a filhota, já me deu um abraço ontem, tá tudo certo, né? Tá super bem, foi na dinâmica, né? Já estou dando relatório. Fatologia, página 18, terceira linha. As diretrizes existenciais fundamentadas no conhecimento das próprias potencialidades e limitações. Poderia comentar? Mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? Olha, Terezinha, ó. Na hora que a gente começa a ver a nossa diretriz, buscar para onde eu vou, né? Ver, eu tenho que ter o meu conhecimento das minhas potencialidades, e se eu sou bom, e do que eu sou limitado. Isso aqui eu não estou bem, eu tenho dificuldade nisso aqui. E pode ser até um caminho, eu vou justamente fazer aquilo que eu tenho dificuldade, porque é um trafal que eu preciso. Então, esse autoconhecimento, por isso que a gente citou tanto, eu vou citar pela terceira vez o curso lá da OIC, do Autoproflexia. É porque a partir desse autoconhecimento e desse movimento nosso de ir minimizando os trafares e adquirindo os trafais, é que a gente vai seguindo. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Para a fatologia, página 19, sétima linha. O empenho para disponibilizar as próprias expertises aos trabalhos assistenciais multidimensionais. Poderia explanar? Quando a gente disponibiliza as próprias expertises, é a hora que a gente se põe em trabalho com os amparadores. Aí tem a ver com outro curso que a gente citou do Centro de Parafiliação, né? É a gente fazer aquilo que a gente tem de bom, seja o que for, a gente deixar que os amparadores atuem com a gente. Então, foi falado aqui a questão do voluntariado. O voluntariado é isso, a gente está fazendo, não só o voluntário conscienciológico, vamos ter qualquer trabalho. Se é um trabalho assistencial que está ajudando aos outros, e a gente disponibiliza, então, aquilo que a gente tem de bom para poder ajudar as pessoas e nos predispor a receber a ajuda dos amparadores. Eu acho que isso que é mais importante. Com isso, a gente está seguindo um caminho correto, a gente está ajudando e está permitindo ser assistido, que os amparadores nos dêem as inspirações. Argumentologia, conversações tarísticas e o silêncio cosmoedificadores. A gente acabou de falar, né? Então a gente vê, para ver um caminho do acerto, é ver aquelas conversas que a gente que foram produtivas para nós e para os outros, mas também aqueles silêncios que foram bastante produtivos. Cristina, por favor. Sim, na parafatologia, na quinta linha, de cima para baixo, página 19, sim, você coloca o exercício de funções adequadas à reativação de perícias adquiridas em retrovidas. Isso, a gente começar, isso é para a gente pensar, o objetivo de colocar isso aqui, desculpa, é de colocar também o processo multidimensional, a gente não ficar só pensando no intrafísico. Então, às vezes, a gente assume atividades, processos, que nos ajuda a recuperar cons, nos ajuda a descobrir especialidades que a gente tem de retrovidas. Por isso que eu falei com a Terezinha, se põe em movimento. Quando a gente se põe em movimento, fica mais fácil a gente descobrir. Então, a gente começa a fazer um trabalho que, aparentemente, depois fala, gente, mas isso está tão fácil para mim, eu estou aprendendo isso tão rápido. Eu acho que eu já fiz isso mais tempo. Então, se a gente não se põe em movimento, a gente não vai descobrir isso. E aí, na hora que a gente descobre, por exemplo, nossa, eu estou indo bem nisso aqui, vou investir mais nisso, eu vou investir mais tempo. E aí entra aquilo de você não ficar tão motivo. Peraí, isso aqui está dando certo? Então eu vou me dedicar um tempo a isso. Eu posso gostar de muitas coisas, mas eu vou me permitir com disciplina, eu vou ficar, sei lá, põe uma meta, 1 ano, vou ficar 2 anos, sei lá, nisso aqui. E eu vou ver o máximo que eu consigo produzir nisso aqui. Então isso eu acho que é uma forma para ajudar na antidispersão. É você pôr aquela meta, aquele compromisso, durante tanto tempo eu vou fazer isso e vou dar o máximo de rendimento. E aí permite que você recupere uma série de unidades de lucidez. A continuação você coloca a dedicação às práticas apropriadas para o autodesenvolvimento parapsíquico. Isso. Tem a ver exatamente com isso, né? Por exemplo, se a pessoa reconhece que a questão do parapsiquismo é importante para a evolução, não é? Então, ela vai começar a investir em práticas. Tem aí as dinâmicas parapsíquicas todas, trabalhos de energia, cursos de energia, isso aí. Nós temos também hoje uma fartura muito grande. Nós falamos aqui 3 cursos,
Todos eles mexem com energia, só aqui nos 3 próximos finais de semana, fora os vários que tem aqui, tem uma lista enorme. Tá certo? Então, faz parte desse caminho singular, se a gente entende que o parapsiquismo é importante, nós nos engajarmos em atividades, seja como docência, seja como aluno, seja como for, que nos ajudem a desenvolver isso. E até em atividades em casa, vai trabalhar o estado vibracional, vai trabalhar mais energia, vai fazer TENEPS. Então, o que a gente quiser saltar aqui, Cristina, é justamente isso, a gente começar a se preocupar também nessa visão multidimensional desse caminho. Esse caminho é multidimensional, ele não é só monodimensional. Tá bem? Muito obrigada. Vamos seguindo. Poderia discorrer sobre o ortocaminho singular para a consciência sem contato com a conscienciologia? Olha só, digamos que é um mito, né? A pessoa acha que ela só vai fazer as coisas se estiver dentro da conscienciologia. Pensa o seguinte, a conscienciologia é um caminho. É uma opção de caminho, tá certo? Agora, não é um único. Você pode fazer assistência de diversas maneiras. O mundo está repleto de demandas de assistência. Eu estava vendo agora, numa dessas revistas dessa semana, falando de um grupo de voluntários que estão indo para ajudar refugiados lá na Europa. Quer dizer, a pessoa ela está indo fazer esse trabalho. Então, ela que sabe. Ela está fazendo, às vezes, um caminho. E até tem um relato lá de uma enfermeira. E ela fala que, quando ela usa as férias dela, vai lá para ajudar refugiado. E que os colegas lá falam com ela, poxa, por que você não vai fazer uma massagem, não vai cuidar da vida, vai tirar umas férias na praia? Então é a opção dela, é um caminho singular dela, está fazendo um caminho singular. E aí ela que sabe, sei lá, o nível de comprometimento que ela tem com isso, ou é assim que ela se realiza, é um caminho dela. Ela não está dentro da conscienciologia, mas está fazendo um caminho original, que ela optou, e eu vou dizer que é cosmoético porque ela está ajudando os outros. Aparentemente, eu não posso julgar, mas aparentemente é cosmoético. Ela está indo lá, está ajudando, está dando o tempo dela, está fazendo um trabalho que vai ajudar muitas pessoas, vai auxiliar num momento crítico de crise. Então, está tudo correto. Então, pensa o seguinte, faça assistência, ajude os outros e evolua. Escolha um caminho para você e siga. E não vá na onda de todo mundo. Faça o que você acha que é o melhor para você. Nicolas, tudo bem? Tudo. Na página 18, em Fatologia, na 6ª linha, podia explicar o itinerário evolutivo ímpar traçado pelas autodecisões lúcidas? Isso aqui, depois, tudo que vem depois, você vai ver que tem vários atributos, fazem parte desse itinerário. Ó. O itinerário evolutivo ímpar, quer dizer, é um itinerário original, né, que não é um comum, traçado pelas autodecisões. Então, a pessoa vai decidir. A gente tem o exemplo agora, um caso real, de uma enfermeira que ela decidiu nas férias dela ir lá para a decisão dela. Ela está fazendo um trabalho que ela optou que é o melhor para ela naquele momento. Então, é uma decisão inusual. São poucas pessoas que fazem isso, não é? Então, ela tomou uma decisão dela e ela achou que o melhor para ela era isso, tá? E aí, a gente começa a dar uma série de dicas. São, na verdade, 7 atributos que vão seguindo, olha. A firmeza para seguir no fluxo evolutivo. Então, a pessoa vai ter que ter firmeza, porque ela tomou uma decisão, ela vai ter que bancar. Depois, ela vai ter que ter uma flexibilidade para ter criatividade cosmoética. Eu vou seguir esse caminho, mas às vezes eu vou ter que ter criatividade. Esse caminho é mais por aqui, eu vou me adequar. Ousadia, isso a gente já respondeu. Porque, às vezes, é um trabalho que a pessoa fala, não, isso não vai dar em nada, isso é bobagem, né? Sai dessa... Né? Às vezes não, às vezes a pessoa tem que ter essa ousadia aí. Disposição para aceitar que existem perspectivas convergentes e divergentes. Vai ter gente que vai te dar apoio, vai bater palma e ele vai falar assim, que bobagem que você está fazendo. E aí você tem que ter discernimento para saber, olha, eu não vou ser unanimidade, mas eu vou fazer a minha opção. A segurança para ouvir, ponderar e discernir quanto à relevância das opiniões alheias. Isso aqui é muito sério, senão parece aquela coisa, eu vou fazer tudo da minha cabeça e o mundo que se exploda. Não é assim. A pessoa tem que ter muita segurança para ela saber ouvir, ponderar e ver. Isso aqui é relevante? Então, essa crítica que estão falando, essa opinião que estão falando é relevante ou não? Então, isso é muito sério. O discernimento para saber quanto refugar ou ceder as imposições, nós já comentamos também. A motivação para fazer a revisão periódica, eu fiz esse caminho, mas não quer dizer que então eu vou ficar nesse caminho o resto da vida.
Então agora eu vou morrer nesse caminho. Às vezes não, às vezes pode ser que é um caminho, mas aqui eu vou... Não, agora passou o time, agora eu venho para cá, ou aqui eu venho para lá, né? E a proatividade para fazer o reajuste que achar. Então, esse itinerário, tá vendo, Nicolas? A minha ideia foi essa. Eu dei umas dicas de como a pessoa vai orientando nesse caminho. Esse itinerário é o caminho, né? Como é que eu vou seguir a minha vida. Tá bom? Sim, por favor. Adriana, na fatologia, página 18, penúltima linha, a flexibilidade para abrir espaços e a criatividade cosmoética, né? É o seguinte, a gente tem que ser, às vezes a gente vai fazer uma coisa inusitada, uma criatividade. Eu pus cosmoética porque tem aquela criatividade maluca, né? Que a pessoa é muito criativa, mas vai ver resumir não sai nada, que produção nada, é só uma... Então, a gente tem que abrir espaço, porque a vida é uma rotina, mas às vezes a gente vai ter que ter essa flexibilidade na hora de fazer uma coisa inusitada, uma coisa que às vezes ninguém faz. Um trabalho, ou usar, às vezes, um projeto, uma escrita, um tema, ou sei lá, um curso, alguma coisa que seja inusitado, e você vai abrir espaço para você investir nisso. Então, você tem que ter flexibilidade, eu estou pensando aqui, para você ser criativo. Porque senão o criativo é o quê? Você não vai pensar soluções diferentes? Então tem que ter flexibilidade. Se a pessoa ficar muito rígida, ela acaba sempre fazendo a mesma coisa. Então, isso que a gente quis colocar. Você vai fixar o que tem que fixar, mas deixando o espaço da flexibilidade para também saber mudar o que precisa ser mudado. Era por aí que a gente Porém, pensou. essa flexibilidade também requer uma rotina organizada, uma coisa até disciplinada e até um pouco rígida, para você poder ter esse espaço de flexibilidade, né? Senão você não... Isso você está falando é muito sério, né? E que é um mito, né? A pessoa fala assim, então o criativo é aquela pessoa totalmente desorganizada, indisciplinada. Não, isso aí às vezes é uma baderna. Às vezes, quanto mais organizada e disciplinada é a sua vida, como você falou muito bem, né? Que eu concordo contigo, mais espaço você tem para ser criativo, porque o resto está tudo organizado, então você não perde tempo com que não precisa perder tempo. E aí te sobra tempo para você viajar na criatividade. Eu acho que é perfeita essa sua... Eu concordo. Só um gancho aí na organização. Fala aí, o exemplo era o professor Waldo, né? Eu pensei, não falei, mas é isso mesmo. Que exemplo? Esse eu era extremamente organizado em tudo, aquela rotina organizada, mas ao mesmo tempo ele sabia ser flexível, ter a extra pauta e conseguia ter tempo para fazer aquela produção que é totalmente inusual, né? Exato. Muito bom. Sim? Adriana, eu estava pensando aqui, como para ser um paralelo, assim, em los artistas, pelo geral, eles falam muito de singularidade, não? Então, para eles é muito importante ser um pintor singular, ou ter alguma coisa que diferencie ou que sobresalte da mídia. Aí, olhando o título de Ortocaminho Singular, essa singularidade tem que ver muito com inteligência evolutiva, tem que ver muito com o grupo. Mesmo que é singular, é um paradoxo, mesmo que é singular, tem que estar inserido dentro de um maxi-mecanismo. Você poderia, se fazer um paralelo, diferenciar melhor esse... Vamos pensar. O que a tese que eu estou dizendo aqui é que todo mundo tem um caminho singular. Olha a frase enfática. Consciência evolui a partir de um conjunto único de experiências. Ninguém evolui igual. Ninguém tem um conjunto de vidas igual. Ninguém. A gente está partindo, esse é um princípio, tá? Nós temos múltiplas vidas, cada um foi fazendo de um jeito. Você passou por uma série de etnias, uma série de gêneros, uma série de profissões que não foram iguais aos meus. Isso que nos torna os únicos, né? Então, é como eu dei o exemplo ali da impressão digital, né? Então, todo mundo tem um caminho singular. Faz parte desse princípio. A questão é a pessoa assumir isso. E ela assumir que o caminho dela é único. Qual é o risco? É a pessoa ela querer, por exemplo, às vezes ela vai imitar, a sua Maria vai com as outras, ela vai seguindo, porque deu certo pelo fulano ali, eu não quero pensar muito, eu vou fazer exatamente igual o fulano. E às vezes não é o que ela tem que fazer. Então, é mais assumir, e aí na hora que a gente põe o orto na frente, aí sim, é o cosmoético. Então, eu vou tentar fazer o meu caminho singular de forma cosmoética. E esses são os grandes pioneiros. Os
Grandes pioneiros. Falou o professor Waldo, fala de novo, né? Pioneirismo. Outro exemplo de falou irrealizável, na pergunta lá que foi feita antes, né? Quando o professor Waldo chegou aqui em Foz, falou que ia fazer não sei quantos prédios, quer fazer não sei o que fez, todo mundo falou da cidade, falou, é um visionário, isso aí, ó, nunca. Olha que nós construímos em relativamente muito pouco tempo. Você é que fez agora 15 anos, não é isso? Então, 20 anos, opa, já tem mais. Fez 20 anos agora, mas olha o trabalho que se tem nesses 20 anos. O que se foi feito em Foz do Iguaçu, que era aqui um terreno que não tinha nada, e tudo com trabalho voluntário. Então, isso aparentemente é irrealizável. Então, é uma grande ousadia. Então, esse caminho singular, a pessoa ela achar e ela se alinhar a esse caminho, no sentido do cosmoético, pegar o caminho dela e seguir aquilo, é o grande acelerador evolutivo. E Terezinha? Página 21, quando você fala de resgate ali, eu achei muito interessante, né? A página que você falou? 21. Sim, é a última. Do resgate. Eu achei muito interessante essa parte, porque assim, no meu Labicom, a partir do momento que eu comecei a estudar na monarquia a questão do temperamento, eu tenho percebido o quanto assim, eu estou nessa parte do resgate, indo em direção ao público-alvo meu. Então, eu poderia ampliar para nós, então, essa parte aqui? Eu vou ler essa parte aqui, que é o seguinte. O exame ponderado das consequências multidimensionais das próprias ações sinaliza o caminho existencial capaz de produzir maiores acertos evolutivos. E aqui que eu acho que é mais sério. Há consciências lúcidas, hábeis em identificar as especificidades da personalidade assistível, a fim de sugerir-lhe atividades propícias ao ressurgimento de aptidões evolutivamente prioritárias, acumuladas nas múltiplas vidas e subutilizadas na atual ressoma. A consecução continuada das atividades propostas facilita o resgate de competências holobiográficas essenciais ao momento existencial e, consequentemente, a obtenção de resultados notáveis. Tal amparo valoroso fornece o impulso inicial, direcionando o assistido para a descoberta ou retomada de linha de atuação, capaz de gerar maior rendimento autoevolutivo, ou seja, orienta para o ortocaminho singular. Então, isso eu fiz questão de colocar isso aqui eu já tinha feito um depoimento sobre isso. Isso aqui eu estou citando o professor Waldo, né? Que é a pessoa que eu conheço que tinha essa habilidade, que eu acho que nós todos devemos buscar ter ou desenvolver, que é essa capacidade dele conhecer ou dele conseguir pegar aquela pessoa e ele coloca, ela dá, vai fazer esse trabalho aqui. E na hora que a pessoa, se ela assume esse trabalho, ela desabrocha, por assim dizer. Ela segue e ela encontra esse caminho multimilenar. Foi o meu caso, a indicação dele. Então isso aqui, na verdade, eu escrevi isso aqui, eu estava fazendo o ortocaminho singular e eu lembrei, falei, gente, é isso, exatamente isso. Essa capacidade de você ajudar. Então, qual seria a grande assistência que pode ser feita? Você, às vezes, você vai indicar, que é um orientador evolutivo, né? Você vai indicar, você dá uma dica, olha, faz isso. E quantas pessoas aqui não te receberam essa dica, né? Faz esse aqui, escreve o livro tal, ou faz essa função tal, trabalha nisso aqui. E aí, na hora que a pessoa entra nesse caminho, ela começa a se ajustar nesse caminho dela singular e evolutivo. Então, eu fiz questão de escrever isso aqui para deixar registrado essa condição. Obrigada. Sim, Flávia. Alô? Acho que agora pegou. Sim. Então, tem relação com a Terezinha e o que a Adriana também estavam falando, que eu estava lembrando, você já mencionou a questão do parapsiquismo, né? Que eu acho que à medida em que a gente vai aprofundando também o nosso contato com os amparadores e, por exemplo, a partir da TENEPS também, que tem muito aporte, né? A gente recebe na TENEPS, a gente vai conseguindo traçar esse nosso caminho de um modo mais preciso também. E fica mais coerente com os nossos valores, né? Que foi o que você colocou aqui na fatologia também, né? As tomadas de posições coerentes com os altos valores evolutivos.
aí a gente vai alinhando mais as coisas, né? Porque como você falou, o processo ele tem que vir de dentro. De dentro. Isso que eu te falando, quando a gente fala da orientação, a pessoa dá o pontapé, ele dá aquela dica, pá, a pessoa pega ou larga, depois é com ela. Isso. E ela vai se ajeitando. E aí você falou perfeito, a TENEPS ajuda. O parapsiquismo é um grande orientador. Porque você, pelas energias, você vai vendo, né? Olha, isso aqui está indo, olha, isso aqui está cheio de energia, esse aqui, opa, parece que eu saí, parece que murchou a energia aqui. Então, peraí, opa, deixa eu voltar para cá, porque aqui o negócio não está indo, né? Então, quanto mais parapsiquismo a gente tiver, mais também isso nos vai adiantando para a gente ter essa autonomia da gente ir seguindo. Eu acho que é bem legal mesmo. Adriana, Ieda? Dentro disso que você está falando, isso também pode tem a ver com o Mater Pensene? Sim. O Mater Pensene é o caminho que a gente faz, que pode ser os mais diversos, né? Então, o meu caminho, ele acaba me ajudando. O que é o Mater Pensene? É aquele Pensene que me identifica, ou o maior, ou quem identifica quem eu sou. Ele é fruto do caminho que eu escolhi para fazer, um caminho singular. Lembrando, o caminho em si é neutro. Sim. Né? O caminho neutro. Então, a pessoa pode ter um Mater Pensene patológico ou um Mater Pensene positivo. E quanto mais a gente se alinha nisso, mais o nosso Mater Pensene vai ficando mais forte, mais evolutivo, mais saudável, mais homeostático. E aí depois eu vi aqui na parafatologia, na página 19, a segunda linha que você coloca, não sei se você já falou, mas está dentro disso, os êxitos evolutivos fortalecendo os vínculos com as consciências amparadoras. Aí entra o que a Flávia acabou de falar, né? Exatamente, porque se a gente começa a acertar, isso aí é uma sequência de acertos. Vai tendo um sequenciamento de acertos. Porque a gente acerta, tem um êxito, os amparadores vêm e ajudam, aí a gente começa a acertar mais. Então, o caminho do acerto, ele vai numa PG, né? E esse vínculo vai se fortalecendo mais. Vai se fortalecendo, né? Até um momento que a gente consegue instalar um autorrevisamento. Aí você já consegue linkar todas as suas vidas. Esse é um grande sonho de consumo. Né? A gente conseguir. Mas a gente tem que dar os primeiros passos para isso. Né? Então, na hora que a gente verifica que acertou, então esse é um grande dica também. Onde eu rendo mais? Onde eu tenho mais amparo? Onde eu vejo que os amparadores se trazem mais presentes? Aonde eu me sinto melhor? Eu acho que a gente pensar no negócio do desassediado, né? Da alta desassedialidade. Que trabalhos que eu fico mais desassediada? Isso também eu acho que é um grande indicador para a gente ver se a gente está no caminho, se a gente está ajustando o nosso caminho bem. Então, e às vezes eu tenho atividades que eu faço e eu fico muito desassediada. E se eu deixo de fazer, o negócio começa a pegar. Então eu falo, caramba, de novo. Então eu tenho que manter uma rotina com esse tipo de atividade. No caso, eu posso falar a questão da escrita, né? Se eu me mantenho escrevendo com uma rotina, eu vejo que eu consigo manter um nível bom de desassedialidade. E traz uma pacificação, eu vejo que a coisa como é que vai ser. Então, você tem que ir vendo os caminhos que te mantêm mais no foco, que te mantêm mais centrada. Então, é o caminho de hoje, pode ser que amanhã seja outro. Mas hoje é esse. Muito bom. Então, acho que isso também é um bom indicador para a gente vendo. Então, aquilo que eu estou fazendo, o que me deixa bem? Eu falei o meu exemplo, existem outros, né? Outras pessoas. Então, aquilo que eu vejo que eu estou indo, eu estou mantendo, eu me mantenho mais lúcido, eu me mantenho mais desassediado por um período maior. Então, vamos pegar isso e segurar. Diga lá, quem vai primeiro? Para o Ieda. Eu ia só complementar essa questão que a Ieda também está trazendo, que é onde eu também me sinto mais autêntica, né? Isso é muito onde bom. Eu me sinto me manifestando de modo mais livre, desimpedido, que tem a questão do próprio grupo evolutivo também, né? Você estava falando do time, né? Às vezes tem o time do grupo, né? Igual a gente está aqui nesse momento agora na CCCI. É um momento singular, digamos, para proexis de todo mundo aqui, né? Então, quem acha que tem relação com esse processo e tem necessidade de estar aqui, também tem isso. Você sentir que você está fazendo parte de uma atividade, você está bem, você está autêntico, manifestando os seus trafores de forma plena, né? Isso é um indicador importante, que também é meio que íntimo também. Você sabe e é também junto com os amparadores que vão ajudando a indicar, né, o caminho. E também faço, Flávia, com os amigos que estão, né, junto nesse momento, né? Nós estávamos lá fazendo aquele trabalho e você viu como fluiu, né?
E todo mundo saiu já com o seu serviço pronto. Muito bom, né? Isso é uma sinergia, né? É uma sinergia. Aonde que tem a sinergia? Você lembrou bem, a questão do grupo, na hora que... Onde eu faço, onde atuo, que a coisa é sinérgica, dá um trabalho maior. Porque atrás disso também, só terminando de concluir, atrás disso nós estamos fazendo uma assistência, né? Que é primeiro é assistência. Que, por isso que convergiu, né? Todo mundo fez aquele trabalho, saiu rápido e todo mundo foi para casa satisfeito. Isso que é importante, quer dizer, eu ainda fiquei lá, né? Mas foi bom. Não, era pegar um gancho ali quando tu falou que a escrita te mantém mais desassediada, né? E daí eu fiquei pensando o que leva a isso? Porque ela seria porque ela exige uma ortopensinidade, uma retilineidade pensênica, porque tem assistência por trás. E que eu tenho que fazer. Quais são? Eu vejo várias coisas, eu vejo tudo isso, mas o mais sério, porque é o que eu tenho que fazer naquele momento. Entendeu? Atares. É o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que fazer. Naquele momento evolutivo é esse que eu falei, pode ser que amanhã seja outra coisa. Mas qual é a prioridade do momento? Se a prioridade é essa, a gente começa a ver, tudo flui, tem mais amparo, começa a ter aporte. A gente começa a observar que a coisa está fluindo. Então, isso não é um padrão. Então, agora todo mundo vai vou fazer todo mundo, não sei. Todo mundo tem que escrever, isso é fato. Mas cada um tem que ver, nesse meu momento evolutivo, ano base 2016, fevereiro, quase março, aonde eu vejo que eu estou rendendo mais? Aonde que eu vejo que eu tenho essa satisfação íntima? Aonde eu vejo que a coisa flui melhor? Que eu fico mais homeostático? Óbvio, tudo isso vai ter amparo, tem assistência, não dá para dissociar. É um local que eu estou rendendo para fazer assistência, é um local que, de repente, os amparadores chegam mais perto, é um local que tem ortopensinidade, tudo isso está incluído, mas isso inclui a docência, uma aula, uma itinerância, uma dinâmica, seja o que for, um voluntariado onde for, um trabalho, até pode ser um trabalho profissional da pessoa, não sei, cada um tem que ver. Então a gente está dando uma dica de um indicador. Se a pessoa vê o local que ela está indo, ela está se sentindo que tudo está indo melhor, então vamos investir nisso. Não é o dia inteiro, mas eu vou ter que manter, vou manter isso na minha rotina e priorizar essa rotina. E vamos vendo os resultados. Pode ser que daqui a um tempo a prioridade surja outra. Agora o momento é de fazer. Não é que isso vai deixar de ser feito, mas de repente vai ter um volume maior para cá. Então isso é o que eu vejo na minha experiência. Certo? E é o que eu vejo que vai ajudando a gente ir ajustando o nosso caminho evolutivo. Entendi. Adriana, no seu caso... Assim que eu estou falando da experiência pessoal. Não acredita em nada. Tem aquela placa enorme ali e ali. Tenha as suas experiências pessoais. No seu caso também está dentro da ProEx, né? Sim, é o que você tem que fazer. E lembra que a ProEx é extensa. O que você tem que fazer naquele momento? O que é o prioritário hoje? Base, 2016, fevereiro, quase março. Repetido. Certo? E aí você vai vendo o que você está rendendo, o que você sente bem. Isso pode ser um mundo de coisas. O nosso colega falou, é só dentro da consultoria? Não, a pessoa pode estar fazendo outra coisa. Sei lá onde ela está fazendo. Mas ela que tem que avaliar com muito discernimento. E aí entra a questão da energia, entra a multidimensionalidade. Quanto mais lúcida nós estivermos, lúcido ou lúcida, quanto a essa realidade multidimensional, mais variáveis nós vamos ter para avaliar e chegar às nossas conclusões. Quanto nós estamos no caminho, ou ajustando, né? Porque não sei falar, agora estou no caminho certinho, eu acho meio assim utópico, né? Mas a gente está mais ou menos ali seguindo, por exemplo, cada um tem que ver, isso aí é de foro íntimo, cada um tem que avaliar com muita autocrítica. Obrigada. Na 19, para a patologia, terceira linha, a elaboração de estratégias mantenedoras da integridade holossomática. A gente está falando na parte, isso aqui, tudo isso, a gente coloca lá, o enriquecimento calculado do saldo da ficha evolutiva pessoal. Essa é a nossa meta, né? Nossa meta é essa. E aí tem uma série de itens aqui em relação a isso.
a elaboração de estratégias mantenedoras da integridade holossomática. O que eu preciso fazer para me manter o mais íntegro possível nos meus 4 veículos? Cada um tem que ter. Isso faz parte da melhoria do saldo da ficha. A gente começa aqui com egokarma. De certa forma, é o egokarma, né? Como eu estou cuidando de mim mesmo. Também é uma forma. Adriana, vamos lá. Teoriologia, por favor. Teoria, vamos lá. A autorresponsabilidade quanto à preservação do livre-arbítrio advinda da apreensão da teoria da interprisão grupocármica. Na hora que a gente entende a interprisão grupocármica, a gente começa a ficar mais lúcido sobre uma série de coisas, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, a gente pode fazer muita coisa na vida. E a gente vai tomar uma série de decisões. Às vezes, a gente vai abrir mão, por exemplo, de um emprego, ou de uma oportunidade, uma série de coisas em função, porque a gente sabe que aquilo pode dar uma tremenda interprisão grupocármica, que o custo-benefício não vale a pena. Então, nessas escolhas de vida, já falando de caminho, a gente está falando de escolhas, né? Esse conhecimento da interprisão grupocármica, pelo menos eu vejo que ele é muito sério. Muitas das nossas decisões são pautadas nisso. Então, às vezes tem aquela situação imperdível, mas a gente fala assim, eu vou entrar nessa? Eu vou ficar quanto tempo preso? Isso não é cosmoético. Eu vou ficar preso nessas consciências. Vale a pena eu ter essa vantagem hoje e depois ficar enrolado, sei lá quanto tempo? Então, isso não deixa de ser um direcionador do nosso livre-arbítrio. A gente tem uma certa massa de manobra para decidir o que a gente quer fazer da vida. Então, saber da interprisão, para mim, é um grande regulador para a gente tomar uma série de decisões. Você fala da palavra preservação, né? Isso é para preservar o meu livre-arbítrio, porque senão eu perco. Porque, olha só, o que é a interprisão? Quanto mais eu estiver preso àquele grupo, menos livre-arbítrio eu vou ter. Mais determinista, porque eu vou criar dívidas. Pensa uma pessoa totalmente endividada. Uma pessoa muito endividada, ela não tem muita liberdade. Concorda? Ela está presa, ela tem uma série de compromissos que ela vai ter que dar conta antes dela ficar livre para fazer as coisas. Um endividamento grupocármico pode levar vidas. Então, às vezes, a pessoa ela vai minimizando esse livre-arbítrio, tem uma massa. Quanto mais dívida eu tenho, menos livre-arbítrio eu tenho. Mas eu tenho, olha, não adianta você quer ir para lá, você tem que resolver isso aqui primeiro, você tem que pagar essa dívida aqui com esse povo. Ó. Por isso que eu falei, é muito difícil a gente julgar alguém. A gente pode ver os resultados, a gente não sabe a dívida que a pessoa tem com aquele grupo. Às vezes ela precisa estar lá, ela que vai saber. Mas ela é infiltrada, ela está lá, ela precisa ajudar aquele grupo, ela precisa tirar a carta de euforia. Tirar a carta de euforia e afinal, agora eu estou livre desse grupo, eu posso seguir em frente. Então, como é que eu não estou na pele da pessoa? Então, cada um tem que analisar. Diga lá. Quando ele estava comentando, tem uma pensata no léxico que fala que a consciência mais livre é aquela mais submissa à cosmoética. Ou seja, até meio que um paradoxo, né? Mas quanto a gente vai ter mais liberdade, quanto mais a gente de fato seguir no fluxo da cosmoética, né? Muito e se submeter às leis da cosmoética, né? Muito bem lembrado. Tem até um paradoxo na enciclopédia, né? Que não sei se eu vou lembrar exatamente as palavras, mas é alguma coisa assim do teleguiado, em relação ao teleguiado, que o teleguiado, na verdade, ele tem autonomia e ele usa a autonomia dele ele abre mão da autonomia para ser guiado por consciências mais lúcidas. Então, ele é melhor escritinho do que isso, mas a ideia é essa, o resumo é esse. E eu acho que tem o verbete de submissão cosmoética também, se eu não me engano. Tem, né? Abnegação cosmoética. Acho que é submissão cosmoética. Subsunção, uma coisa assim. Dá para dar uma pesquisada, mas acho que tem. Tem? Já sabe. Perfeito, então já está respondido. Tem. Diga lá, Cristina. O que você estava falando, eu lembro do que o professor comentava, que tem dito, inclusive, para mim, quando eu perguntava, né, estava vendo como eu fazia. Dice, onde você se sente mais útil? Onde você acha que é mais útil? É uma variação do rei mais. Onde você se sente mais útil? Entende? Esse interessante porque é bem importante. Aí você diz, a consciência vai
orientando-se para onde ela tem que ficar. E aí tem um senso, que ainda vou escrever, que é o senso de eficácia pessoal. Está até colocado na SOCIM mesmo, eu já vi gente falar disso. Eu acho que isso é muito importante, a gente se sentir, ter esse senso de que o nosso trabalho, ele tem um resultado. Então, acho que isso também é muito importante. Um resultado positivo. Aí, no caso, se a gente pensar em termos de evolução, a gente, aquela função que a gente sente que nós estamos sendo útil, né? Estou sendo útil, isso aqui funciona, isso me dá um resultado. Eu acho que isso faz muito bem na questão da satisfação íntima. Talvez é por isso que ele estava dizendo isso. Legal, muito bom. Eu acho que a satisfação íntima tem a ver também com a gente ter a consciência de que aquilo que a gente faz faz toda a diferença. Eu acho que entra a questão da eficácia. Pô, Adriana. Aqui tem, eu faço e isso tem resultado. Por isso, né, é eficácia laboral. Ô, Adriana. Queria consultar. Quem está? Ô, Cione. Só um minutinho, a Cristina está falando ali, depois é o Cione. Fala, Cristina, que você continuou. Na Principiologia, na página 19, o último princípio, o princípio de o caminho menos percorrido poder fazer toda a diferença. É o que a gente está falando aqui. A gente não está falando que todo o caminho menos percorrido, mas às vezes esse pode fazer a diferença. Então pode, não vamos generalizar, isso aí todo mundo agora pintando o cabelo de azul, não é isso? Diga lá. Às vezes tem algum lugar onde você sente que você vai ser muito útil, mas que os seus talentos não vão ser aproveitados. Fico pensando que nessa escolha, né, assim, principalmente do trabalho voluntário, essa variável, né, de como aproveitar os seus talentos também é tão importante, eu acho, quanto você ser útil, não é não? Na sua escala evolutiva, na sua caminhada evolutiva? Eu acho que a gente tem que confiar, sopesar, sabe? Mas o que eu vejo na minha experiência, eu já fui direcionada para trabalho em trabalhos voluntários, às vezes, uma área que eu achava que eu não ia render nada. Mas eu vi que eu tinha que aprender alguma coisa. Vou dar um exemplo. Meu primeiro cargo de voluntariado foi digitar ficha. Eu já era analista de sistemas, eu trabalhava com isso. Eu já era engenheira, trabalhava com análise de sistemas e a minha função era digitar ficha. E aí eu falei, bem, vamos trabalhar, vamos digitar ficha. E o que eu aprimorei de parapsiquismo com esse trabalho foi muito interessante. Porque eu digitava não só ficha, lista de turma. Você vai evocando tudo. Então aquele foi um trabalho muito interessante. Então você tem que estar aberto também para experimentar. E esse trabalho foi muito legal. E aí eu falava assim, então tá, vamos para digitar ficha, vamos digitar ficha. Tá bom. Como era interessante as evocações que eram feitas, eu percebia energia, digitava o nome, às vezes tinha evocação. E eu fui treinando, tive uma série, foi um treinamento muito legal. Então, acho que a gente tem que sopesar essas duas coisas, sabe? Então, às vezes, eu me deixo meio ser levada, às vezes, né? Óbvio, você tem que se posicionar. Mas eu tive experiência de ver, não, deixa eu experimentar, não acredito em nada, vamos ver. É lá que estão querendo o seu trabalho, vamos ver como é que vai ser. E às vezes funciona. Entende? Então, joga com esses dois. Lembra da multidimensionalidade, veja o que acontece. Tá bom? Mais alguém? Eu vou seguir aqui mais um pouquinho. Questionologia. Poderia dar exemplos pessoais de como conseguiu reconhecer as singularidades do próprio caminho evolutivo? Também poderia dar dicas de como reconhecê-las? Eu acho que isso a gente está falando o tempo todo. Olha, como eu reconheci a singularidade, como eu estou reconhecendo, a gente vai seguindo. Eu acho que o que a gente está falando aqui o tempo todo, isso não é uma coisa fechada, né? Como é que a gente, primeiro, então eu vou melhorar. Eu comecei falando, não sei se você ouviu. Por que eu fiz esse verbete? Eu tenho essa ideia do meu caminho ser singular desde sempre. Então, eu não sei se isso é ideia inata, se isso é porque eu ouvi essa fábula, e quem não conhece vai para a internet. Eu tenho até ela aqui, mas não sei se vai dar tempo de falar, mas vocês vão para a internet. O velho menino e o burro. Minha mãe falava isso a minha infância inteira.
E então, não sei, que ou essas duas coisas juntas, levou a essa sensação que eu sempre tive. Então, eu sempre nunca fui Maria vai com as outras. Desde coisa assim, festa de 15 anos, entende? Eu falava, vou fazer, todo mundo vai fazer, não sei, vou pensar se eu vou fazer. Aí eu decidi, não, vou fazer o baile de deputantes lá. Minhas primas, eu vou. Mas eu lembro de eu tomar a decisão, não sei se eu quero fazer isso, deixa eu pensar. Não, eu vou avaliar. Então, eu não ia fazer porque todo mundo fazia. Eu já pensava, isso vale a pena? Eu acho que eu vou, minhas primas vão, acho que vai ser legal e tal. Assim, eu tinha isso, de saber que eu tinha essa escolha. Então, é uma coisa que eu trago comigo, seja lá, por causa desse negócio de saber que não adianta você ir tentar ouvir a opinião de todo mundo. Você tem que ouvir as opiniões e tomar a sua decisão. Então, agora, em relação a como eu fui falando, não é isso, eu acho que a gente vai aprendendo, hora a gente erra, ou a gente acerta, mas eu acho que o mais sério é a gente ver o nosso caminho, ou o caminho de todo mundo, sem exceção, ele é singular. Não adianta a gente querer imitar A, B ou C. A, B ou C nos dão direções de acerto, que é importante a gente fazer, mas a gente lembrando que a gente tem que adequar a direção A, B ou C a nós mesmos. Então, isso é a minha experiência, como eu estou trabalhando, tá? Argumentologia, segunda linha de baixo para cima. Educativas, as habilitações eficazes e as desaprendizagens recicladoras. Eu acho que entra nesse caminho singular, a gente vê o que a gente precisa se habilitar, o que eu preciso aprender, né? E tem coisa que a gente é melhor desaprender mesmo, né? Vício, boca torta, coisa que não presta. Tem coisa que é melhor a gente desaprender a fazer mesmo. Então, também isso faz parte da evolução. Ó, isso aqui, ó, eu sei fazer muito bem, né? A pessoa é excelente em dar golpe nos outros. É bom desaprender um pouquinho, né? Porque senão só vai piorar. Aí entra a interprisão que foi colocada ali. Parafatologia, página 19. Comente o exercício de funções adequadas, a reativação de perícias adquiridas em retrovidas. Por acaso você identificou alguma retrovida específica? Não. Alguma retrovida específica eu não identifiquei. Mas eu identifiquei algumas perícias. Por exemplo, eu tenho a impressão, até muito clara, que eu já mexi com aula, eu já dei muita aula. A minha infância inteira, a minha brincadeira era ter um quadro, o que eu queria era ter um quadro com giz. Eu ficava dando uma aula com meu irmão, 5 anos mais novo, coitado, ele sofria um pouquinho, porque ele ficava, tudo que eu aprendia no colégio, teoria de conjunto, eu ia passar para ele, eu punha lá sentado, vamos lá. Então, agora você vai aprender, então isso é uma coisa que eu vejo que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, que eu me realizo. Então, provavelmente eu já dei muita aula em vida. Outra coisa é a questão da escrita, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa também que eu custei a retomar. Então, isso eu sou muito grata ao professor Valdo, porque ele me colocava assim no cabresco, né? Ele me colocou literalmente no cabresco, que me dava tarefa uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, que era justamente para eu não dispersar. Ó. E fica aí, né? Então, para você recuperar uma coisa que você... Mas eu vejo pelo prazer que eu tenho, as horas que eu posso ficar escrevendo, que isso para mim é muito tranquilo, me faz pensar que isso eu já fiz também em outras vidas. Então, como é? Então a gente vai com isso, a gente vai, como ela perguntou, né? A gente vai reativar perícias de outra vida na hora que a gente pega aquele caminho, então tá. Então eu acho que é isso, eu tenho uma hipótese, então vamos começar a fazer e ver se isso a gente vai retomando esse processo. Mega Pensene. Vidas cosmoéticas educam. E o verbete todo faz menção à trajetória do professor Valdo. O verbete todo não é bem o verbete todo, mas a gente está citando ele como exemplo algumas vezes, né? O que acontece? Vidas cosmoéticas educam, a gente já falou. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está frisando, é o contrário. Nesse orto caminho singular, a gente está mostrando justamente que as pessoas têm que seguir o caminho delas, cada uma avaliar qual é o seu. Então, mas, ao mesmo tempo, lembrar que vidas cosmoéticas dão caminho. Então, elas indicam caminho. Então, por isso que a gente citou o professor Val tanto como um exemplo, para mim é um grande exemplo, como essa capacidade que ele tinha, que a gente coloca lá na argumentologia, de ajudar as pessoas a chegarem também, a se orientarem e se encontrarem, vamos dizer assim. Ele também tinha essa capacidade, que é uma capacidade importante. Então, era isso que a gente queria colocar para fazer esse contraponto. Não é que a gente está falando, então, cada um vai fazer tudo da sua cabeça. Não. Existem exemplos que para ser seguidos. Agora, o erro, talvez, é querer seguir igualzinho. Então, eu vou fazer igualzinho. Não, adapte à sua realidade.
Poderia exemplificar alguma situação onde a flexibilidade pode abrir espaço à criatividade? A gente já citou aqui, né? Se você é flexível, você abre espaços para... A gente até falou, às vezes você tem uma disciplina, uma vida disciplinada, mas você abre espaço para flexível, uma extra pauta, para você fazer uma coisa diferente, totalmente impensada, e ser criativo é pensar o inusitado, né? Senão você vai fazer fazer uma coisa rebarbativa. O princípio do caminho menos percorrido fazer a diferença, nós já comentamos também. Lembra que pode fazer a diferença, não quer dizer que todo é o caminho. E na autoanálise poderia falar o item 12. O item 12, motivacionais. Os desafios rentáveis e a desistência oportunas. De novo, é a questão do discernimento. Lembra, né? Então, como é que eu vou avaliar como é que o meu caminho está seguindo? Eu vou avaliar os desafios que eu considero que são rentáveis, então esse desafio eu vou assumir, eu vou seguir esse desafio que apareceu, e a outra que eu vou desistir, aquele, não, isso não é para mim, ó, isso aqui eu abro mão. Então, eu acho que isso faz parte do aprendizado da gente ir seguindo o nosso caminho. Poderia detalhar o roteiro original, a enumeração toda aqui, né? Na enumeração, o que a gente está colocando aqui? São itens inusitados que podem aí tem a ver com aquele princípio, né, do caminho menos percorrido poder fazer toda a diferença. Então aqui tem vários exemplos, ó, o roteiro original, uma proposta inusitada, uma conduta atípica, uma abordagem excêntrica, tudo é diferente, ó. Um experimento invulgar, uma solução surpreendente, uma produção pioneira. Tudo isso aqui tem a ver com a coloquiologia, né, ser e fazer diferente. Pensenologia. Poderia falar da criação de forma holopensênica pessoal pró-evolutiva. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. Se a gente quer criar aquele autorrevezamento que a gente coloca no final da fatologia, da parafatologia, o ideal é que a gente crie a nossa forma. O que é a forma holopensênica? A gente está trabalhando muito tempo no mesmo lugar, na mesma vida. Então, esse conjunto dos nossos modos de pensar tem um holopensene. Esse holopensene cria uma forma, é como se tivesse uma forma. Então, às vezes, a pessoa que está fazendo pesquisa de vidas passadas, de retrovidas, o que eles fazem? Às vezes, eles podem chegar num algum ambiente, num outro país, e eles acessam essa forma, que é neutra, ela pode ser uma forma positiva. Então, você acessa um modo de pensar passado seu. Pode ser positivo ou pode ser patológico, não importa, tá? É uma forma. Se nós começarmos a trabalhar para tentar cada vez mais evoluir, nós estamos criando essa forma, e aí numa próxima vida a gente torce, né, ou a gente para dar uma passadinha por Foz do Iguaçu, ou para a cidade que você produziu essa forma, quem sabe ali vai te ajudar a você aumentar a sua lucidez. Então essa é a ideia dessa criação de forma. Então, quanto mais a gente pensar ortopensenicamente, a gente está criando também uma mensagem para nós no futuro, que vai favorecer, talvez, a gente fazer esse revezamento. Poderia explanar da ousadia? Esse aqui a gente já falou, eu vou pular, que tem muita pergunta, tá? Fatologia. Poderia citar alguma experiência pessoal sobre discernimento para saber quando refugar e ceder à imposição social? Olha, isso aí a gente pode fazer um exemplo mais genérico, isso aí é em tudo, olha só. Tem uma imposição social, você tem que, sei lá, vou falar uma coisa simples. Todo mundo tem que ter filho, né? Hoje em dia até já está melhor isso, né? Uma questão que já está muito debatido. Mas vou dar um exemplo. Eu optei por não ter. Eu optei pela antimaternidade sadia. Então, eu refuguei uma imposição social que muitas culturas têm. Olha, como você não tem filho. Então, você não pode, né? Você deve ter algum problema. Não. Opção. Então, e a hora que você vai seguir. Às vezes, por exemplo, alguém te convida para alguma situação lá importante. Você vai, uma festa, às vezes, um casamento. Então, por que você não pode ir? Às vezes você vai fazer, você vai lá, vai cumprimentar um novo, pode ser assistência. Então, esse jogo de saber... dei o exemplo lá, eu participei do meu baile de deputantes. Tudo bem que eu era nova, né? Mas foi uma decisão, eu decidi, eu lembro de decidir. Não sei, não, vou participar. Decisão. Não foi, poderia, tem pessoas que não, todo mundo tem que ter. Não, todo mundo tem que ter. Você pode optar. Na época eu quis.
Então, você faz uma CCD, de certa forma, eu cedi. Né? Então, acho que exemplo aqui é o que eu pensei agora. Poderia exemplificar o alcance de realizações cosmoéticas inéditas? Esse é o grande objetivo nosso, né? Se a gente começar a seguir esse caminho singular, a gente acaba fazendo realizações, às vezes, inéditas ou para a humanidade, mas é inédita para a gente mesmo. A gente vai fazer coisas que é inédita para mim. Eu nunca tinha feito isso antes. Então, eu comecei a fazer, aprendi e agora eu estou fazendo. Então, esse inédito, ele tem essas duas vertentes. Pode ser simplesmente um inédito nosso, a primeira vez que a gente faz. Gostaria que discorresse sobre o exercício de funções adequadas à reativação das perícias adquiridas em retrovida. Isso aqui já perguntou 3 vezes, isso aqui o pessoal pegou, né? O pessoal está querendo saber de retrovida. Aí vai lá na Consecutivos fazer os cursos, né? Então, olha só, justamente, se você começa a descobrir que tem função, que você começa a fazer, e você vê que você vai funcionando bem, parece que eu já sei fazer isso. Então, seja o que for, qualquer função, e você vê que você tem muita habilidade, pode ser uma habilidade de escrita, uma habilidade social. Mas é social, a pessoa nunca pensou que ela tinha uma habilidade. Se a pessoa até é tímida, aí ela tem que dar uma função para ela. Você vai ser o receptivo de uma IC. Aí a pessoa começa a ficar lá no receptivo, não, mas eu sou... De repente a pessoa vê que ela está ótima, que ela consegue, que ela se dá bem, ela tem uma comunicação fluida com todo mundo, com estrangeiros, Então, ela começa a ver, opa, peraí, eu pensava que eu não tinha jeito para isso, estou descobrindo que eu tenho uma perícia. Aí, vira uma hipótese, será que isso é de outras vidas? Onde eu adquiri essa facilidade toda? Então, se a pessoa vê isso, ela pode investir nisso um tempo. Então, vamos investir nesse trabalho, porque às vezes é isso mesmo. Né? Então, por isso que eu falei, às vezes, a gente tem que confiar um pouco nos amparadores. Às vezes, nos podem nos direcionar para algum trabalho, e às vezes é aquilo que a gente pensa, eu não tenho jeito para isso, eu não vou render. E às vezes a gente começa a testar, por isso que é bom experimentar. E às vezes, gente, estou descobrindo aqui uma expertise que eu nunca tinha pensado. Então é bom a gente testar. Não, eu lembrei, agora falando disso, eu me lembrei que uma vez me convidaram, no tempo do IPC, se eu não queria fazer TMK, né, fazer ligações, convidando as pessoas para curso. E eu pensei, não vou fazer isso, não leva o menor jeito, né? Nem vou saber fazer. Mas aconteceu que um dia a Marlene Oik mandou um e-mail dizendo assim, eu estou fazendo sozinha para tal curso, né? Estou fazendo a chamada, não tem ninguém que queira me ajudar. E daí eu pensei, coitada, né? Imagina, só ela sozinha. Não, vou ser parceira, vou ajudar. Apesar de eu não gostar, achar que não leva o jeito, eu vou ajudar. Aí, o primeiro dia, ela sentou lá comigo e disse, me ensina a fazer, que eu nunca fiz, né? Daí, ela fez uma vez, disse, deixa eu experimentar. Daí eu comecei a fazer. Daí ela disse assim, não, agora eu vou ficar aqui para ver se eu aprendo contigo, fazer. E daí acabou que eu acabei até, durante um tempo, coordenando o TMK depois, e criei uma metodologia toda. Eu botei fiz cartazes e botei por cores, então cada curso tinha uma cor, enfim, não perdia tempo procurando. Ficou o cardápio, digamos assim, dos cursos, da assistência ser oferecida toda na parede para facilitar. E eu acabei coordenando muito tempo. E depois eu tinha isso que tu falou, quando tu digitavas, eu acessava. Vinha muita ideia, eu conseguia acoplar com o comparador daquela pessoa, eu sabia que curso ia ter uma assistência maior para ela, porque depois as pessoas vinham me dizer. E teve uma vez uma experiência que foi, acho que a mais gratificante que eu tive. Eu já ia encerrar e de repente eu abri a lista e um nome, tive a sensação que saltou, que as letras aumentaram de tamanho. Eu disse, eu vou ligar. E liguei, falei com a moça, tudo mais. Passou um tempo, eu estou lá no IPC, que eu nunca ia na sexta-feira à tarde, aquele dia eu inventei de ir. E ela me reconheceu pela minha voz. E daí ela me abraçou e começou a chorar. E eu pensei assim, o que será que eu fiz para essa moça? Né? Até pensei em alguma coisa lá no fórum, que de repente, né, não foi bom o resultado. Ela assim, não, sabe, eu estava em casa, o pai dela estava para dessomar, e ela estava assim, bem perdida com aquela situação, não sabia como fazer, estava se assediando. E ela disse que pensou assim, se tiver alguma coisa no universo, eu gostaria de ter uma prova. Dizem que a gente tem auxílios, né? Se existir isso, eu gostaria de ter uma prova. Ela foi esse nome que saltou. Tocou o telefone. E eu liguei para ela. E ela foi, fez o curso.
e conseguiu assistir o pai dela na dessoma. Bem legal. É bem bacana. É bem exemplo de que como às vezes uma atividade que você achava que você não ia render nada, por isso que a gente tem que ter essa flexibilidade. Aí entra a flexibilidade, que perguntaram a Bessa também, né? A flexibilidade. Peraí, parece que eu não vou render nada, mas não estão precisando, então deixa eu lá ver o que é. E às vezes a gente descobre que era o que a gente estava precisando. De repente, o que você aprendeu? De repente ficou mais autoconfiante em relação ao parapsiquismo. De interassistência, aprendi demais. Para quem quiser saber mais sobre o seu passado, a sua paragenética, nós em julho vamos estar dando um curso Autoherança Multiexistencial em Portugal. Quem quiser, participe lá. Quem quiser, vai lá comprar euro, vai para Portugal. Faz até a turma de Portugal que está lá. A CIP estará dando um curso. E a turma fora. Para a turma fora. Você tem a data aí? Não. Ainda não, mas vai ser em junho, em Portugal, em Lisboa, que nós vamos estar dando Autoherança Multiexistencial. Pega no Facebook da CIP, né? Isso. Pertinho. Não, mas tem a tertúlia para tudo quanto é lugar. Hoje até não teve, não tem ninguém da Espanha aqui hoje, mas quando tem. Espanha, Alemanha, hoje até que está mais nacional aqui. Gostaria que discorresse sobre exercício de funções adequadas. De novo, essa eu não vou repetir não, acho que a gente já falou, né? A reativação de perícias adquiridas em retrovidas. Essa está quente. Poderia explicitar e na hora do curso, né? Já teve merchandising no mar. Poderia explicitar a instalação gradativa do auto-revezamento? A gente também chegou a colocar isso aqui, né? Se a gente começa a fazer essa forma, a gente começa a acertar, o objetivo no final é que a gente consiga, isso ainda é um sonho de consumo que a gente falou, ligar nossas vidas, né? Então, as nossas vidas estarem interligadas mutuamente. O polinômio, sinceridade, honestidade, lealdade e autenticidade. Isso aqui tem tudo a ver com o que a Flávia falou há pouco, né? Esse é um indicador também que a gente está no caminho certo. Esse é um local que eu consigo ser sincero, eu me sinto honesto, eu me sinto, tenho uma lealdade, eu sinto autenticidade, quer dizer, um grupo que eu me sinta assim, beleza, já é um caminho que pelo menos a coisa está caminhando bem. O paradoxo de autossuficiência evolutiva ocorrer no âmbito da interdependência consciencial. Então, isso também é um paradoxo que lembra um pouco o que eu falei do teleguiamento, né? A autossuficiência evolutiva, quer dizer, ser autossuficiente evolutivamente, que é o objetivo de todos, ele ocorre no âmbito da interdependência. A gente não esquece que é uma interdependência. A gente não esquece que todo mundo está interligado. Então, é um grande paradoxo isso. Na síndrome, poderia fazer um cotejo entre a caminhada automatizada da síndrome da robotização e a padronizada. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas elas esquecem que o caminho dela é singular e por preguiça, por uma série, talvez pelo menor esforço, ou por não querer, ela prefere seguir o caminho mais fácil. Então, ela faz automatizado. Então, é para ser assim, então é robô. É para ser assim, todo mundo faz assim, então faz assim. Então, você não pensa, você não precisa gastar mufa, você vai fazendo a que você vai seguindo. Só que isso tende a dar uma insatisfação mais cedo ou mais tarde, porque a pessoa está simplesmente seguindo o que disseram para seguir, sem pensar qual é o caminho. A gente está falando, não é que a pessoa tem que ser o rebelde, faz tudo o contrário, não é isso. Mas ela está lúcido porque ela está fazendo aquilo porque ela quer, porque ela acha que é o melhor naquele momento. E a mediocrização é padronizada. Então, um é o automatizado, ele nem pensa, ele vai, e o outro ele vai no padrão. Então tá, é medíocre. Tá assim mesmo, todo mundo faz assim. Não é isso? Não tem gente que argumenta assim. Não, eu posso fazer isso, todo mundo faz assim, não é assim? Todo mundo faz assim, não é assim que a vida é? Todo mundo faz isso, a vida é assim mesmo. Deixa a vida me levar, é o hino, né? Deixa a vida me levar. Então, deixa aí, não, tá tudo certo. Então, isso é uma mediocrização, a pessoa fica na média. Ela não está assumindo a singularidade que cada um tem. Eu acho que deve ter sido colocado aqui o princípio, eu acho que eu devo ter colocado o princípio da singularidade, da afinidade, não está aqui. Tem o primeiro, que susto, o princípio da singularidade consciencial. Tudo que a gente está falando aqui parte desse princípio. Nós estamos no princípio da singularidade. Só queria fazer uma correção, que a moça falou assim, que esse livro, que esse verbete é todo do professor Valdo. Não é isso. Esse verbete, justamente, cabe para todo mundo. É todos nós. A gente citou como um exemplo de caminho singular, ímpar, que a gente via. Agora, esse ortocaminho singular é para todos nós. Se inclua dentro dessa.
Diga lá. Eu estava associando ideias enquanto você falava. Quando falavam de se deixar a vida levar, quando a gente vai com a época, vai no fluxo. Há uma autora que se chama Hannah Arendt, que ela fala sobre a banalidade do mal. E ela explica através disso como o governo alemão, de passar de um governo que não podia matar, que matar era um acto criminoso, passou de repente a um governo de Hitler, e todo mundo estava matando a todo mundo. Ou seja, cambiou um valor de uma forma mais fácil. E é precisamente por isso, ou seja, quão anticosmoético pode ser uno não levar seu caminho singular. É um perigo. Se a pessoa vai indo na onda, ela pode ir para qualquer lugar. Ela pode ir para o certo ou ela pode ir para o errado. Quer dizer, ela vai no fluxo. Então, começa todo mundo, aquela velha história. Todo mundo começa a cair no precipício, ela cai também, né? Todo mundo, aí todo mundo pro buraco. Vamos juntos, mão dadas. Na fábula aqui do velho, o menino e o burro, né? Exatamente. Eu acho bem interessante essa fábula. Eu não vou ler não, porque por causa do tempo, eu acho que a internet está assim, você coloca esse título, você vai ver que ela está explicando direitinho. Vou deixar o povo curioso, quem não sabe. Vamos lá, argumentologia. Gostaria que comentasse os itens. Cognitivas, comunicativas. Vamos ver, cognitivas a gente não falou ainda. Comunicativas já falamos, convivenciais não falamos ainda, educativas e funcionais. Vamos lá. Olha só. Cognitivas, as apreensões prioritárias, os esquecimentos providenciais. O que é apreensão? Aquilo que eu aprendo, né? Então, aqueles conhecimentos que são importantes eu aprender, então faz parte do meu caminho certo, e tem coisa que a gente tem que esquecer, é o esquecimento providencial. Então, às vezes, mágoas, ressentimentos, mas é melhor fazer um esquecimento providencial. Põe uma pedra, segue em frente, que às vezes é melhor. Perdoa, né? Perdoa e põe a pedra. Convivenciais, relacionamentos elegidos, convívios compulsórios. É a mesma coisa. O nosso acerto inclui quem a gente se elege, quem a gente escolhe para nos relacionar, e tem até um verbete do professor Valdo, que é convívio compulsório, se eu não me engano o título. Eu acho que é esse mesmo, convívio compulsório. Que é aquelas pessoas que não tem jeito. A gente tem, por exemplo, a família. Tem pessoas que, a gente querendo ou não, nós somos compulsoriamente, elas apareceram na nossa vida e chegaram. Então, também faz parte a gente lidar e tentar acertar os ponteiros. Educativas, as habilitações eficazes, aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu busco me capacitar, e a desaprendizagem recicladora, nós já falamos, né? Então, tem coisas que é melhor desaprender, melhor não fazer mais, né? Cara, é especialista em fazer besteira, é melhor parar, esquecer, pega essa expertise e dá uma recicladinha nela, que é melhor. Funcionais, isso é interessante também. Tem as tarefas preferenciais, aquelas tarefas que nós escolhemos fazer. Então, todo mundo tem essa opção. E tem as obrigações autoimpostas, aquelas tarefas que nós acatamos. A gente sente que aquilo a gente tem que fazer mesmo não sendo o que a gente gostaria de fazer. Então, faz parte desse caminho a gente avaliar essas condições que... Você vê que toda essa enumeração, ela é, de certa forma, um contraponto, né? A gente vai fazendo um contraponto, mas sempre para o lado positivo. A teoria da interprisão grupocármica, que a gente já colocou, se lembra? Não sei se você já ouviu, que nas nossas decisões lúcidas em relação ao nosso caminho, é importante levar em conta a interprisão grupocármica. Porque se a gente sabe que os nossos erros em grupo nos prende e restringe o nosso livre-arbítrio, a gente vai levar em consideração, na hora de escolher uma série de opções, né? Se eu vou aceitar determinado emprego, ou tudo na vida, né? Se eu vou fazer determinada ação ou não, a gente leva em conta que, se eu quero preservar o meu livre-arbítrio, eu preciso buscar não entrar em nenhuma interprisão grupocármica. Ieda. Adriana, aqui na página 19, efeitologia,
Eu achei muito interessante esse segundo efeito que você colocou. Você poderia aprofundar mais? Esses dois efeitos eles estão interligados, né? O primeiro, os efeitos autopesquisísticos de autopesquisa, de reconstituir os próprios passos. Eu pedi um porque eu pensei que o tempo não dava. Não, vamos lá, ó. Não, ainda dá. Reconstituir os próprios passos. Então a gente olha para trás, então a gente vê o que eu fiz, né? O que é uma metáfora, de certa forma, né? Eu fiz isso aqui, eu segui isso, eu optei aqui, olha, aqui eu perdi, como a gente estava conversando antes ali, né? Ela falou, não, aqui eu perdi o time, podia ter saído antes, ou nesse aqui eu saí antes do tempo, ou seja lá o que for, e assim vai. Então você analisa a sua vida, os seus passos, e vê como é que você seguiu, onde acertou, onde errou, o que deu certo, o que não deu. Para a partir daí, você faz os efeitos autoevolutivos de realinhar. Então, um é a pesquisa, porque o passado passou, eu vou pesquisar. E o outro, agora, na evolução, eu vou realinhar os meus passos. Então, se eu vejo que ali não está rendendo, ali não está bom, então eu tenho que realinhar. Então, meus passos eu vou mudar para cá. Eu vou redirecionar. Então, esse que a gente quis jogar. A gente jogou para trás é pesquisa. Para evoluir para frente, a gente vai usar o passado para buscar alinhar futuro. E lembrando, não é para ser perfeccionista, o caminho certo, acho que faz parte do trabalho a gente ir ajeitando esse nosso caminho, né? A gente vai aprendendo no caminho, na caminhada a gente vai aprendendo. Tendo em vista que as 4 questões que eu tinha assinalado foram respondidas, já mas sobrou uma, então eu queria que definisse aqui na página 20, na mitologia, o último mito da independência, mas a independência de quem, contra quem, a favor de quem, o quê? Não, a gente quis colocar assim, aí depois você me diz se você acha que poderia ter algum qualificativo, mas o que eu achei aqui que não precisava é pelo seguinte, porque a gente tem o princípio da interdependência evolutiva. Se toda a evolução é interdependente, a independência pura, então eu não sei se precisaria de um puro ali, ou só ficava bom, depois você me diz. Eu pensei que só falar o mito da independência, quer dizer, em tese, a independência não existe. Se nós somos todos interdependentes, a gente parte do princípio que todos nós, de certa forma, temos uma independência recíproca, a independência sozinha, eu não sei se caberia, é um mito. Então vale para tudo. Sozinho eu dou o cosmo. Não dá, você não consegue nem prover, mas não, eu vou ficar. Agora eu vou só independente. Então você vai lá, arranjar uma terra, você vai ter que plantar o que vai comer, fazer a teste lá, você vai ter que fazer sua roupa. Mito. Independente então, para publicar livros. A gente, querendo ou não, estamos interdependentes. Qual é o próximo livro? Qual é o tema? Não, independente para publicar livros. Independente para publicar livros. Porque eu sou chamado de independente. Eu ouvi assim, o título, alguma coisa do seu próximo livro. Porque você também é uma produção, né? Cá entre nós também. Depois de Rebelde, independente. Um homem bom. Vamos lá. Pensenologia. Poderia explicar, esse também está quente, hein? A forma holopensênica proevolutiva. Tá bom, o pessoal que está vendo o passado e o futuro. Então, tá legal. Todo mundo está falando do passado, né? Como é que eu faço para resgatar e como é que eu crio a forma para o futuro. Tá perfeito. Então, a gente já falou algumas vezes aqui, não sei se você pegou, é que justamente se a gente quanto mais a gente acertar, mais o nosso holopensene é mais positivo. Quanto mais positivo o nosso holopensene, a gente vai fixando essa pensenização aonde a gente vive, e aí tem chance no futuro a gente se encaixar nisso e resgatar as nossas informações. Mário Oliveira quer falar? Confirmar que o curso Autoevolução Multiexistencial vai ser no dia 10 em Lisboa. Quem quiser mais informações, entrar em contato com a CIP. Ok. 21. Autoorientação. Tá. Podia ampliar esse item? Como fazer o exame ponderado das consequências multidimensionais? Seria algum exemplo prático? Vamos lá, olha só. O exame ponderado das consequências multidimensionais das próprias ações sinaliza o caminho existencial capaz de produzir maiores acertos evolutivos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, ponderar. Consequência multidimensional. Nós falamos aqui em vários momentos, né? Você vê a questão dos resultados. Quais são os resultados daquilo que você faz? O nível de satisfação íntima, né? Como foi colocado ali, né? O que você falou, Cristina, mesmo? Era você sentir bem, né? Você está satisfeito, sentir útil. Então, você vai fazer
Oi? Onde você está mais útil. Quer dizer, então, tem um processo de satisfação íntima. Você vai fazer um processo intraconsciencial, que é uma consequência. Não só isso. Você vai fazer também um exame extraconsciencial. O resultado. Qual é a minha produção? Essa produção está adequada com o que eu acho? Eu estou bem? Isso está ajudando os outros? Não está ajudando os outros? Então, em termos, a gente falou aqui também de parapsiquismo, né? Eu acho que é bom que essa pergunta vai dar para a gente pegar tudo que a gente falou um pouquinho. Falamos de parapsiquismo, a Flávia lembrou ali. Quanto mais parapsiquismo eu começo a ver onde que a atividade tem mais amparo aqui. Aqui eu sinto que tem mais amparo, eu sinto que as energias estão mais positivas. Então, existe uma série de variáveis que a gente pode examinar e verificar sinalização que esse caminho está acertado. Lembrando que não é para ser rígido, por isso que a gente fala flexibilidade. Ah, então meu caminho é esse, eu vou ficar até morrer fazendo a mesma coisa. Pode ser que seja o caso. Pode ser, ninguém está falando que não seja. Mas às vezes não, às vezes a pessoa vai ficar um tempo nisso, daqui a pouco vai ser outra coisa. Então, tudo isso, se a pessoa vai com discernimento, ela vai ter o discernimento para ver se às vezes ela vai fazer o mesmo trabalho a vida inteira, ok, está tudo certo. E às vezes não, ela vai passar um período no trabalho, vai passar um período em outro. Então, essa lucidez que é o grande caminho. E esse caminho é singular. É o que a gente está batendo o tempo todo aqui. É singular. Então, então fulano... então está dizendo que todo mundo tem que mudar de trabalho toda hora. Não. Então todo mundo tem que ficar o tempo todo no mesmo trabalho. Não, depende. Depende. Cada um tem que saber. Então, lembra, o que a gente está querendo trazer, a proposta, a hipótese de trabalho que a gente está debatendo aqui o tempo todo é isso. O caminho de acerto, ele é único. Existem direções que nós vamos seguir, mas como nós vamos nos dirigir para chegar lá, é único. E aí, quanto mais lucidez nós tivermos, que aí tem a ver com a evolução, quanto mais a gente evoluir, mais lucidez nós vamos ter, mais discernimento nós vamos ter, para cada vez a gente estar mais ajustado nesse caminho. Então, o nosso trabalho evolutivo, talvez quando a gente estiver serenão lá, a gente vai estar bem ajustado, né? Que a gente não precisa nem nascer mais aqui, né? Imagina que beleza, já está no final. Então, até lá, o nosso exercício é nos tornar cada vez mais lúcido para ajeitar esse caminho único. Então, não adianta, segue direções, mas o caminho é único. Isso é a tese que a gente está defendendo aqui. Sim, por favor. Nesses 3 minutos, você já se referiu à frase enfática, mas podia destrinchá-la. Vamos lá. Consciências evoluem a partir de um conjunto único de experiências. Então, ninguém tem uma vida igual, nem na vida intrafísica, a gente pensar esse corpo físico. Vamos ver, até os gêmeos idênticos, não é igual, né? Então, vamos ver o caminho, será que tem? Acho difícil. Agora, vamos ver. Vamos supor que alguém fala, não, tem alguém na vida intrafísica que tenha. Não sei, vamos supor. Agora, eu acho muito difícil, se a gente considerar as milhares de vidas que a gente tem, todo mundo seguir igualzinho. Então, se há uma hipótese, talvez possa ser, quem sabe, que alguém tem uma vida muito parecida intrafísica, que eu acho difícil, mas não vamos descartar essa hipótese. Muito parecida não é igual. Pois é, muito parecida não é igual, perfeito. Mas, tá ali, firme me ajudando. Mas mesmo assim, se a gente pensar em múltiplas vidas, esquece, não tem nem lógica, né? Então, em todas as vidas, a pessoa sempre nasceu igual, no mesmo lugar, teve o mesmo emprego, eu acho que isso aí é muito difícil. Então, cada um evolui a partir de um conjunto único de experiências. Então, cada um tem uma bagagem existencial única. Por isso que o nosso caminho, que a gente vai acelerar a nossa evolução, é a melhor forma de nós aproveitarmos essa bagagem. E como cada bagagem é única, esse aproveitamento, de certa forma, vai ser único. Então, tem direções a ser seguidas, que são padrões. A Conscienciologia é uma proposta que tem várias direções que são propostas, que são colocadas, que são seguidas, que são, de certa forma, é um convite, né? Tem vários convites de direções que são de possibilidades, mas a forma que cada um vai seguir isso é único. Então, quanto exitosas, então esse conjunto único, quando exitoso, ele indica a direção do acerto. A pessoa está indo ali, ela está acertando muito, ela está indo ali, ela está indo bem, ok, então tá, eu acho que esse caminho é bom, deixa eu ver se isso dá para mim, vamos tentar, vamos fazer uma experiência.
Direção do acerto a ser seguida em caminhos personalíssimos. Mas cada um vai ter com a sua bagagem, como eu vou aplicar essa minha bagagem única nessa direção. Como que eu vou fazer isso? Aí requer cabeça, ponderação, para potencializar a evolução pessoal. Esse é o resumo. Então, essa crase aí subentende visando o objetivo, né? Isso, personalíssimo A para A, é A no sentido de para A, tá correto? Eba! Então tá, nosso consultor aqui em português, por isso que a gente está brincando com ele. Tá certo? Então, olha, muito obrigada, agradeço muito aos tertulianos que participaram, acho que o debate foi bem produtivo. Agradeço aos teletertulianos, tivemos aqui 28 perguntas, conseguimos responder todas. Aos paratertulianos também agradecemos e até uma próxima oportunidade, tá bom? Então, por favor, os nossos comerciais. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Temos 4 recados. Mara, curso 40 manobras energéticas. Fernanda, leitura lúcida. Pilar, curso de tenepsologia. Flávia, curso reciclagem das posturas monárquicas. Boa tarde. A CIP, em parceria com o IPC de Florianópolis, convida para participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá no mês de março, do dia 24 ao dia 26, no Hotel Castelamar, em Florianópolis. É um curso com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisitos, que objetiva desdramatizar o trabalho com as energias e que proporciona o aumento da autoconfiança na teática energética e possibilita ao aluno replicar no seu dia a dia as manobras energéticas vivenciadas nos 3 dias de curso e de debates. Inscrições e informações pelo telefone 48 32 24 34 46 ou 48 30 25 31 35 e também através do site www.ipc.org Florianópolis. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. O CAEC convida para conhecer e participar do curso Leitura Lúcida. Esse é um curso que objetiva ampliar a criticidade e a tecnicidade em relação às leituras. O curso ocorre em 4 módulos. Nesses módulos serão tratados temas como organização da biblioteca pessoal, leiturofilia crítica, técnicas de leitura, antidispersão, a qualidade da leitura pessoal e o último módulo sobre a correlação entre o leitor crítico e o escritor tarístico. O curso ocorre tanto, a pessoa pode participar tanto em EAD quanto presencial aqui em Foz do Iguaçu. Entre esses módulos ela vai contar com o apoio de preceptores e entre esses módulos também a pessoa irá fazer pesquisas e estudo de 27 temas em aulas no estilo TED. São diversos temas relacionados à leitura, como, por exemplo, pensamento crítico, leitura digital útil, leitura de temas nosográficos, de teses, artigos, dicionários, jornais, revistas, e temas como textos filosóficos, política, Grécia Antiga, enfim, são vários temas aí para a pessoa estar avaliando a questão da sua leitura pessoal. A próxima turma inicia dia 6 de março e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652, com o código aqui de Foz 45. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Alertamos aqueles que estão interessados em estudar e pesquisar a tenepsologia que haverá atividades em Porto Alegre, em parceria com o IPC e a IC-TENEPS. Amanhã, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, às 19h30, haverá uma palestra gratuita.
E dia 20 e 21 de fevereiro, que é sábado e domingo, das 9 às 12, das 14 às 17 horas, com os professores Amaro Krob e Valquíria Krob, haverá esse curso Tenepsologia, Teoria e Prática. É sem pré-requisitos. As informações e inscrições poderão ser feitas através do e-mail teneps@icteneps.org.br e telefone, código de área 51, telefone 3224-0707. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidar para o próximo curso que começa amanhã, né, de fato, o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas. Nessa edição, a gente vai tratar do tema intelectuais nas cortes. Ou seja, aquelas pessoas, né, tanto preceptores, os conselheiros reais, os válidos, né, que faziam parte daquele entorno palaciano, né, e sabemos que muitos de nós, intermissivistas, estivemos dentro desses contextos no passado, né. Bom, o meu convite também é especial porque nessa edição a gente vai ter uma abertura gratuita. Então, para quem quiser participar, a abertura do curso da professora Laura Sanches e a primeira aula do professor Luiz Espósito, que é Perfilologia Monárquica, Análise das Personalidades Intelectuais, vão ser aulas gratuitas, abertas, para quem quiser conhecer, né, como funciona o curso da monarquia e quem quiser, posteriormente, já efetivar a sua inscrição. Tá? O curso ele vai ocorrer aqui no hotel ao lado, o Hotel Mabu Interludium. Então, se vocês tiverem interesse, é só participarem, chegarem lá para participar. Começa às 2h30 da tarde amanhã. Tá ok? Estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Educação Traforista, na especialidade Reeducaciologia, da verbetógrafa Eni Soares. Boa tarde.